foi melhor. Agora, a questão do Memphis é uma tecla que eu bato muito aqui no programa sempre, é a questão esportiva do Memphis com relação ao tempo de vida dele, né? É um jogador que está envelhecendo como todos nós estamos envelhecendo a cada ano que passa. E aí são os dados que eu trago programa após programa aqui com relação a isso. Na primeira temporada, o Memphis fez um gol a cada 2 jogos e uma assistência a cada 3 jogos. No segundo ano, foi um gol a cada 4 jogos e uma assistência a cada 5 jogos. E nesse ano, é um gol e uma assistência em 14 jogos. Então o Memphis é um jogador que está mostrando um declínio físico muito grande nos últimos anos. Em relação a desempenho, em relação a conseguir passar tempo em campo, e nessa temporada isso chegou no seu auge para a Copa do Mundo. Tudo bem, ele estava em preparação para a Copa, tudo bem, a gente entende tudo isso. Teve a questão da lesão, voltou até antes do tempo, porque o Koeman tinha dito que só poderiam voltar jogadores que estavam jogando. Até aí, tudo certo. Mas, apesar disso tudo, o Corinthians acertou uma inovação de contrato com o jogador até 2028, que nessa temporada foi muito pouco confiável do ponto de vista físico e quase nada relevante do ponto de vista esportivo. Então, o Corinthians precisava renovar com o Memphis, porque é quem está lá. Dito isso, ele estará em campo na quinta-feira? Muito provavelmente, e tomara para o torcedor corintiano que esteja, porque se não for o Memphis, o Corinthians praticamente não tem opções. As opções que o Corinthians tem são Pedro Raul e Guinegão, que são jogadores, do ponto de vista técnico, muito inferiores ao Memphis. Muito inferiores ao Memphis. Isso é indiscutível. Agora, se o Memphis vai conseguir ter a influência no jogo que o Corinthians precisa nesse jogo de Libertadores para conseguir se classificar contra o Rosário Central, é o que a gente vai precisar ver. Porque ele não mostrou essa influência até agora na temporada. Ele me parece ser um sujeito mentalmente forte, preparado, não é? Então eu fico aqui pensando, aplicando o que eu aplico na minha vida, né? O cara fez, e os companheiros têm grande parcela de razão no que disseram, e eu queria acrescentar mais. Ele usou o Corinthians, como já dissemos nesse programa, de trampolim para se preparar para a Copa do Mundo. Isso é claro, não há o que negar. Foi para a Copa do Mundo, não jogou 51 minutos. Se ele mentalmente forte é, e eu imagino que ele é, ele volta para desfazer essa má impressão de primeiros 8 meses, que não é mais semestre, primeiros 8 meses do ano. Então, eu confio que ele, apesar de não estar em condição física das melhores, porque não estava treinando com os jogadores, e não adianta vir falar que treinou na academia, treinou na areia, foi não sei aonde, treinou em casa, não é igual a treinar no clube, a fazer prática no clube. Eu acho que ele volta e a categoria dele ele pode superar. E respondendo a sua pergunta, como não tem o Alan, tá certo? Eu recuaria o Breno Bidon, junto do Ranieri, que vai voltar para a titularidade, com o Garro e com ele. É porque então, também ele tem o André. Não tem o André porque o André está fora. O que eu estou dizendo com isso? É que incrivelmente, isso só acontece, acho que no Corinthians. Há 72 horas do jogo, né? 48 horas do jogo, 72 horas do jogo, o Fernando Diniz pode ter uma dúvida para escalar o Corinthians. Até domingo não tinha um gato para puxar pelo rabo. Agora tem uma dúvida. Um time tão, o Memphis tão do começo, o Memphis do começo, o Memphis do segundo tempo. É contra um time tão aguerrido contra o Rosário Central, não sei se vai Você acha que vem para trás todo o Rosário Central, Pedro? Eu não acredito. Não, mas eu não sei se vale a pena colocar Memphis e Garro juntos, assim, de cara, né? Porque o Garro não voltou bem. Mas é o que tem de melhor, né? Tecnicamente sim, mas fisicamente não. Eu acho muito arriscado colocar Memphis e Garro juntos em uma situação como essa, que o Garro não voltou bem e o Memphis não se sabe. O staff dele disse que ele pode jogar de 30 a 45 minutos. Isso pode melhorar, né? Ele treinou hoje, vai treinar amanhã, ainda tem outro dia. Eu só acho importante a gente falar aqui porque muito se diz sobre a Libertadores, né? Como o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, o foco fica sendo a Libertadores. Nesse momento, o Corinthians não me parece que vai brigar contra o rebaixamento, tá na parte de cima da tabela. Mas é importante porque o Memphis assinou um contrato de 2 anos. E isso a gente não pode esquecer. É até 2028. Então não importa tudo que ele jogue só agora, né? Ele firma um contrato com o Corinthians que ele tem que jogar muito bem em 2027 e 2028 também. Até julho. O Memphis, em toda essa passagem, ele não foi um cara constante também, né? O Memphis, ele foi bem na maioria dos grandes jogos, isso sim. Mas o Corinthians, nesse momento, e pelas lesões que tem, e pelo momento que vive, que, enfim, ganhar a Libertadores seria mágico para o Corinthians, mas é tão difícil quanto para a maioria dos outros clubes que estão ali. O Memphis, eu falei isso mais cedo no Central com o Fiore, ele precisa estar disponível para os jogos comuns do Corinthians. É nesses jogos, principalmente,
que o Memphis precisa aparecer para o Corinthians. É contra a Chapecoense, é contra o Fluminense fora de casa, é contra o Mirassol. Nos grandes jogos, o Memphis já mostrou para o torcedor corintiano, eu acho que por isso tem um pouco dessa idolatria, que ele é capaz de decidir. A gente viu jogos contra o Palmeiras, ele é bom jogador. Jogos contra o Flamengo, ele jogador. Sendo importante. Mas o Corinthians precisa de constância. São nesses pequenos jogos, em uma 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ele precisa aparecer e decidir os jogos para o Corinthians. O Yuri Alberto foi esse jogador durante muito tempo. Então, é nesse sentido que eu falo. E assim, mais uma vez, quanto ao carinho que ele... O Memphis nunca foi tão bem tratado como ele é pela torcida do Corinthians. Nem na seleção da Na Holanda. carreira Muito dele, bem tratado. nunca foi tão bem tratado. O melhor lugar que o Memphis jogou, e eu não estou falando de clube, né? Porque ele jogou em Manchester United, em Barcelona, Atlético de Madrid, mas desempenho, o melhor lugar que ele jogou foi no Lyon. E assim, todo respeito aos franceses, mas não tem a metade do calor que tem qualquer torcida brasileira, ainda mais a do Corinthians. Então, eu acredito que também há algo de gratidão. Ele trata bem e criou essa idolatria também pelo que faz como um símbolo fora de campo, mas também foi super bem tratado. Então, mesmo que ele não tenha mais, como o Tatá disse, a ambição de uma Copa do Mundo para se preparar ou para se poupar, acredito que ele vai entregar tudo que pode dentro de campo. Mas é isso, é não escolher jogo, é estar bem em todos os momentos, ou pelo menos se dedicar 100% em todos os momentos, que é disso que o Corinthians precisa. Ô, Rodolfo, dá tempo ainda do Memphis mudar um pouco esse retrospecto do primeiro semestre? Dá, cara, porque ele é muito bom jogador tecnicamente. Eu não sei qual que vai ser a condição de ritmo de jogo, quase nenhum, né, que ele vai ter para esse jogo, e isso intervém muito no desempenho de um jogador de futebol. Às vezes ele está bem preparado fisicamente, está com fôlego em dia, mas o tempo de bola ainda não é aquele que é necessário para um jogo como esse. E vai ser um jogo difícil, cara, um jogo que o Corinthians vai ter a responsabilidade de atacar e o Rosário vai ter campo para correr. Você tem um contra-ataque aí com o Campas, que é um cara rápido, você tem o Di Maria jogando nas costas do lateral, né, do Bidu. Então você tem ali algumas... Vai ser um jogo de característica diferente do que foi o jogo na Argentina. Eu, assistindo ao jogo na Argentina, me decepcionei. Eu esperava um pouco mais desse Rosário Central, mas olhando para as peças que eles têm, esse jogo da volta me parece muito mais compatível com o tipo de jogo que eles querem fazer, porque eles vão poder jogar nessa transição do que o jogo lá. Então vai ser dificílimo e, cara, ele tem condições totais de definir e decidir esse jogo. Me surpreenderia se assim o fizesse, por falta desse ritmo de jogo, mas é o que o Pedro falou. O Memphis não foi contratado agora, embora o timing dessa assinatura tenha muito a ver com a importância da partida nessa quinta-feira, a gente não pode ter dúvida disso, ele não foi contratado para esse jogo, ele foi contratado para render 2 anos do Corinthians, e eu espero que ele escolha um pouco menos de jogo, eu espero que ele esteja mais disponível e se veja diante desse clamor popular corintiano, se vê um pouco em dívida, em débito com a torcida, que praticamente fez ali Fez a renovação. Fez a renovação, que renovou foi os caras, exatamente. E tem algo, e eu só queria completar aqui, tem algo também de contexto, de timing, que o Rodolfo faz muito bem quando ele diz isso. Se o Corinthians retorna da volta da Copa do Mundo, Yuri não se machuca, o Labiá naquela coisa ocasional, né, do gramado da Neoquímica Arena, né? Aquela infelicidade que nós comentamos aqui. Se o Corinthians não cai para o Internacional, e eu falo isso com muita tranquilidade, a revolta quanto ao Memphis não teria sido desse tamanho, na minha opinião. Pois é. A revolta da torcida, e que tem um carinho gigantesco pelo Memphis, para mim também está atrelado o volume não seria que voltou muito mal do pós-Copa. Se o Corinthians estivesse jogando bem, a torcida ia querer que o Memphis voltasse, porque o Memphis é um bom jogador de futebol e em qualquer contexto eu acho que ele ajuda o Corinthians quando está dentro de campo. Mas o momento também fez com que você abrir mão de um Memphis, enquanto o seu melhor atacante, que é o Yuri Alberto, está machucado. Sem dúvida. É algo irresponsável, esportivamente falando. Por mais que prejudique, e vai continuar prejudicando, repito, ainda por conta daquele primeiro contrato, do precedente que ele causou, financeiramente ao Corinthians. Mas esportivamente, se você pode, o Memphis não decide, tudo bem, mas existe a possibilidade dele decidir se ele está no banco de reservas e entra em campo. Agora, se ele nem estiver e o Yuri Alberto nem disponível está, eu entendo também o lado da torcida de dizer, pô, é uma loucura. É uma loucura. Já está atolado em dívidas, se atola mais um pouco e ganha esse cara que é pelo menos uma esperança, uma possibilidade de algo. Eu quero dizer uma coisa aqui para mostrar coerência nesse assunto, para deixar bem claro, guardadas as proporções em comparação entre os dois jogadores, ok?
O que eu vou falar aqui não é parâmetro, comparativo. não é comparativo entre os jogadores, até porque o jogador que eu vou citar primeiro, para mim, é muito superior ao Memphis. O Memphis Depay está para o Corinthians como o Neymar está para o Santos, ok? Não há parâmetro de comparação. O Neymar é infinitamente melhor que o Memphis Depay. Tanto que você se lembra, durante a Copa do Mundo, eu defendi que ele tinha que jogar, inclusive o jogo que ele jogou e deveria ter entrado antes. Mas ele está para o Corinthians como o Neymar está para o Santos. Só para você entender a relação do que o Corinthians precisa de agora. Mas em que sentido? Em termos de liderança? Em termos de tudo, Rodolfo. Em termos de liderança, do que ele pode desenvolver em campo, do que ele é importante, do que ele é craque perante aos outros. Neymar, nos 3-0. Ele acabou, na minha visão, disse aqui no programa, acabou com o jogo. Assistência, chutou bola no gol, fez o goleiro rebater, comandou o time, jogou os 90 minutos. Pena que o Memphis não pode jogar 90 minutos, mas ele está para o Corinthians como o Neymar está para o Santos. Gente, nós estamos estourando aqui em tempo para um break, eu preciso fazer um break rapidamente, mas vai ter o quiz agora e na volta nós vamos falar muito ainda de Flamengo e Cruzeiro. É um clássico nacional importante pela Libertadores e os palpites da bancada também para os jogos de amanhã. Então, vamos ver o quiz antes para a gente poder ir